Vamos dar início a mais um podcast Diálogos Federativos aqui na ABM. E hoje, com muita satisfação mesmo, nós recebemos um grande amigo e uma referência política no país, né? E vocês vão saber por que disso durante a nossa entrevista. Eu estou falando do Zé Prates. Zé Prates, que foi prefeito por 3 vezes num município importante e bastante conhecido de Minas Gerais, que é Salinas, né? E também faz parte da diretoria da Associação Brasileira de Municípios. Ele coordena um importante projeto nosso aqui, que falaremos posteriormente durante a nossa entrevista sobre esse projeto. Mas eu queria, Prates, agora, para dar início na nossa entrevista, que você contasse um pouco quem é o Prates e um pouquinho, né, da sua história, porque se fosse contar a sua história para valer mesmo, nós vamos precisar de uns vários programas. Não é por conta da idade, e sim por conta do seu dinamismo, né, e da pessoa que você ao longo desses 70 anos que você tem. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que nos escutam, que nos veem, né? A ABM, a mais importante e a mais antiga Associação Municipalista do Brasil, cumpre um papel maravilhoso de não ser uma agência municipalista, mas de ser uma associação que acolhe as demandas, os sofrimentos e as esperanças dos municípios brasileiros. Eu tenho muita honra de, como ex-prefeito, poder dar minha modesta contribuição ao lado de pessoas como você, o Edu e o nosso presidente Ari Vanassi. Viu? Eu sou Zé Prates, nasci em Salinas, filho de um tropeiro que viajou durante 30 anos para o sul da Bahia, zona cacaueira, né? Eu conto isso num livro, essa história. E meu cordão umbilical está lá em Salinas, mas eu sou um cidadão do mundo. Essas fronteiras, para mim, são apenas listas lindas, né? Não há fronteiras. Não há fronteiras, né? Nós estamos num planeta para construí-lo com a diversidade que ele propicia, com todas as formas de vida que há aqui. Minha mãe, Dona Gabriela, criou 10 filhos com muita dignidade e, para mim, hoje ela é referência em qualquer projeto de planejamento. Olha, como é que você pode cuidar de uma galera tão grande, dispersa, né, com tão pouco recurso? Tá bem? Estudei na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena, hoje Instituto, aprendi muito ali. Lá em Salinas, eu estudei no grupo escolar Dr. João Porfírio, na Escola de Iniciação Agrícola de Salinas, sempre estudei em escola pública. Com certeza escolas boas, porque a sua formação e o seu caráter e toda a sua história de vida comprovam com certeza tudo isso que você está dizendo. Valores e virtudes e os ensinamentos, a regra e o compasso para você trabalhar na vida, né? E a Universidade de Brasília, que eu considero a minha universidade, foi onde eu estudei arquitetura e urbanismo e escutei Oscar Niemeyer dizer: mais importante que a arquitetura é a vida. Olha. Meu amigo prefaciou um dos meus livros, sempre teve um tratamento excepcional comigo, né? Eu tive sorte de encontrar, nessa mesma época, o Paulo Freire, que se tornou meu amigo também aqui no exterior, no Peru, na África, né? Nós estivemos colaborando. Esse seria um capítulo longo se a gente fosse entrar em detalhes, mas eu tenho que registrar aqui que o Prates foi assim, um militante importante, né, para restabelecimento da democracia no Brasil, sofreu todas as consequências sem mágoa disso, né? Mas sem mágoa, como ele disse. E uma hora, Prates, a gente vai conversar um pouco para você contar essa história que eu acho que ela é cheia, né, de exemplos importantes de resistência, de luta e principalmente de vontade de viver, já que o seu slogan "a vida é bela", né? Isso. Então sempre você está animado e buscando, né, pensar no bem comum. Eu acho que essa é uma característica importante sua e acredito que foi por isso, né, que você se tornou prefeito e se elegeu por 3 vezes. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência sua de ser prefeito. O que você assim, pode... Nós estamos numa associação de municípios e você, por 3 mandatos consecutivos,
ocupou esse cargo espinhoso, né, que é o cargo de prefeito. Eu digo isso porque também fui prefeito por 2 mandatos no município de Franca, já tivemos a oportunidade de chorar as nossas mágoas, né, mas ao mesmo tempo também, né, de comemorar aquilo que a gente fez com muita dedicação, que é cuidar do bem comum. Gilmar, na minha trajetória, o meu périplo pelo exterior, eu terminei voltando para o Brasil, fui anistiado, e a única coisa que eu reivindiquei da comissão de anistia foi voltar para a Universidade de Brasília e concluir meu curso de arquitetura e urbanismo. E o meu trabalho de graduação foi a construção do plano diretor de Salinas, que quando eu entrei, me candidatei e ganhei a eleição, eu tive como principal e maior compromisso elaborar um projeto de longo prazo com uma visão diferente sobre a gestão municipal, envolvendo conhecimento do povo e o conhecimento acadêmico, as duas coisas. Né? Ao voltar para Salinas, me candidatei, ganhei a eleição. Nós trabalhamos, foi numa época muito difícil, de vacas magras, né? Mas nós tínhamos um apoio muito grande do presidente da República naquela época, e nós procurávamos de uma maneira institucional, federativamente, republicanamente, dialogar com todo mundo. Porque a sociedade, o mundo, não é só formado dos semelhantes, é dos desiguais. É verdade. Né? Especialmente. E a gente tem que saber tratá-los. Nossa tribo tem característica etnológica, mas nós temos que aprender. Eu era uma pessoa um pouco intransigente e impaciente. E a minha mulher, a Sônia, companheira de todas as horas, ela sempre diz: como você mudou. Eu aprendi a ter paciência com os humildes. Isso com o mandato, você acha? O mandato foi. 2 coisas. A primeira é essa, ter paciência. E a tolerância, o exercício da tolerância com quem era diferente, com quem era contrário e até com quem era antagônico. Né? Não só com os de casa. E a outra coisa mais importante que eu não aprendi só nesse momento, já tinha essa consciência, mas ela se consolidou, foi que você tem que planejar aquilo que tem. E que o melhor exemplo de planejamento que eu encontrava era da dona Gabriela, da minha mãe, e daquelas mães, especialmente as da zona rural e da periferia, que não tinha quase nada de recurso e criavam filhos com dignidade. É assim que nós temos que construir o nosso país. E foi assim, com essa visão, que eu procurei trabalhar em Salinas, adotando os princípios constitucionais que estão inscritos, né, para nós, com muita honra, na Constituição Cidadã de 1988, que é fruto, né, de uma resistência democrática de toda a sociedade brasileira e que impregna todo o conjunto federativo e republicano da nossa pátria. Os 5.568 municípios. E foi nessa Constituição que o município passou a ser um ente federado, né, pai? Pois é. E a ABM teve um papel importante naquela época, porque ela era a única, né, assim, com mais presença, a única, na verdade, durante a Constituição de 88, e ela acabou tendo um papel importante em algumas conquistas, dentre elas, os municípios se tornarem entes federados. Porque é bom fazer essa observação, porque até 88 nós só tínhamos 2 entes federados. A União e os estados federados, mas os municípios não eram, tanto é que existia uma lei orgânica por estado, e aí os municípios passaram a ter essa autonomia, né? Portanto, o Brasil é, eu acho que, um dos únicos países do mundo que 100% dos municípios são entes federados. Exatamente. E a ABM, né, fazendo um parênteses aqui, ela tem contribuído de forma incisiva. Como eu disse, ela não é uma agência de projetos, né, municipais, ela é uma instituição republicana que tem uma composição diversificada e ela é federativa, porque não só a letra da Constituição deve valer, mas o conteúdo. É preciso que os municípios tenham feição, alma, corpo e alma federativo, né? Para não ser subordinados, porque na verdade os municípios não são subordinados ao Estado e à União. Eles têm a sua independência. Sua independência, é verdade. Eu cito um exemplo para ilustrar essa autonomia.
que no mandato passado o ex-presidente da República quis realizar um evento no Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio foi contrária ao evento porque julgou que não era seguro fazer naquele local e mesmo com o poder presidencial ele não pôde suplantar a decisão do prefeito do Rio de Janeiro e o evento não foi realizado. Portanto, aí fica bem caracterizado que existe que não existe hierarquia entre os entes. Pode ter lá em procedimentos de solenidades, mas na prática, o município, naquilo que é da sua atribuição, ele não pode ser... Ele é pleno. Ele é pleno, ele não pode ser suplantado por uma decisão de um outro ente federado. Mas, Prates, olha só, eu sei que eu conheci Salinas, vi o seu trabalho, inclusive quero fazer um destaque aqui sobre o Museu da Cachaça, porque é uma marca registrada. Quando se fala em Salinas, as pessoas lembram da cachaça de qualidade, que é um produto genuinamente brasileiro e que tem como Salinas, vamos dizer assim, a referência nacional. E você fez um trabalho importante lá. Eu e o Eduardo visitamos. Aliás, eu fui no seu município 2 vezes. Né? Nossa honra. 2 vezes. E tive a oportunidade de conhecer a cidade e tudo, e também o seu trabalho lá. Mas eu queria, Prates, puxar um outro assunto, porque como aqui é um podcast, nós estamos entrevistando aqui o Zé Prates, que foi prefeito de Salinas, e também é diretor da ABM, e ele coordena um projeto aqui muito importante, que eu gostaria assim, que ele falasse um pouco sobre ele. Trata-se do Observatório Municipalista. Né? O Prates, por ser um arquiteto urbanista, por ser um defensor do planejamento, né? Ele tem clareza, né? E você vai contar um pouquinho de como surgiu essa ideia sua, né? E do trabalho que vocês estão desenvolvendo. É um trabalho regional por enquanto, mas que coloca a importância do planejamento para os municípios. Né? E eu digo isso porque eu acho que os municípios, infelizmente, a grande maioria, não tem, né, essa preocupação de fato, ter planejar a cidade. Apenas cumpre as leis, né, fazendo os planos plurianuais e os planos... as leis orgânicas LDO. Anuais, mas só para cumprir a burocracia. E eu sei que seu objetivo com o planejamento é outro, então eu queria que você abordasse sobre este tema que você brilhantemente coordena aqui dentro da ABM. Obrigado, Gilmar. Gilmar, planejar para quê, por quê, com quem e para quê. Né? Nós somos, olha o tamanho, a imensidão do nosso país. 8.568.000 municípios. Você imagina isso? 8 milhões de quilômetros quadrados, 5.500... 8.500.000 quilômetros quadrados, 5.568 municípios, né? 5.568 municípios. Bom, imagina isso potencializando 2 fontes de felicidade. A primeira delas, a qualidade, a riqueza material do nosso país. E o que está dentro dele, um universo existencial formado por pessoas com necessidades. Todos nós temos necessidade de comer, de vestir, de abrigar. E nós temos de tudo aqui. Imagina esses 5.568 municípios planejando. Eu falo assim, a sua felicidade, eu gosto de usar esse termo, porque é isso. No final das contas é isso. Porque políticos, gestores, estamos aqui para isso. Para isso. Para promover o bem comum, trazer uma qualidade de vida saudável, proteger o meio ambiente, né, cuidar das crianças, enfim. São atividades que acontecem no município, que é a vida, né? Eu digo assim, a criança nasce no município, a prefeitura tem que se responsabilizar tanto pelo pré-natal, pelo nascimento da criança, pela escola, depois pela vida, o jovem, o emprego, e a pessoa morre também no município, e até no último dia de vida, a prefeitura também tem que estar lá atenta, criando as condições, né, para o cemitério e tudo mais. Né? Pois é. Então, Gilmar, quando eu criei na minha formatura, que foi 30 anos depois, por conta da diáspora, né?
levei o roteiro para o plano diretor do município de Salinas, nós pensamos na integralidade do município, na potencialidade do município e no encontro do conhecimento acadêmico com o conhecimento popular. Fui olhar, por curiosidade, a Constituição brasileira, o que ela falava, tive uma surpresa de verificar que no artigo 182 da Constituição diz que é obrigatório plano diretor de desenvolvimento urbano para os municípios a partir de 20 mil habitantes. Gilmar, isso é não ser federativo, está a letra, mas o espírito ainda não. Nem o espírito, nem o conteúdo. Não é? Então, eu vi um segundo desvio, vamos chamar assim, que estariam obrigados a desenvolvimento de plano diretor de desenvolvimento urbano. Não considera a integralidade do município, a potencialidade, sabe? Então, falei, vamos pensar na correção disso. Em 2014, eu caminhei de Montes Claros a Salinas, caminhei pela BR-251, instado pela população, para pedir a duplicação da estrada, que só era notícia quando havia sinistro, morte, dor, sangue. É verdade. Né? E eu, quando prefeito, nós fizemos até o bloqueio da estrada, por 2 vezes. E vi que os municípios todos, de um lado e de outro, careciam de um reconhecimento daquilo que já estavam fazendo e de uma potencialização para poder fazer. Como eu gosto muito de escrever, eu anotei num caderninho Observatório Rodoviário na época. Olha, interessante. Que seria o desenvolvimento integrado daquela região, todos aqueles municípios. Os municípios lindeiros, aquela margem da rodovia. Tendo como eixo de motivação, de irradiação, a BR-251. Em outro lugar, aquilo poderia ser um vale, né, uma cidade de porte médio, um rio, né, mas no caso da estrada. Fiquei curioso e comecei a estudar isso. Depois, quando me tornei prefeito, eu percebi a interdependência dos municípios com Salinas. Não é dependência, interdependência, que nós também precisamos deles. Salinas era um polo de execução de serviços, polo tradicional, historicamente, prestador de serviços para vários municípios. E que isso poderia ser feito de uma maneira cooperativa, respeitosa. Mas que aqueles municípios pequenos tinham que ter potencialização de suas capacidades, tanto daquilo que já era uma capacidade instalada por esforço, a maioria das vezes da população e da administração, como daquilo que era inexplorado. Falei, vamos por aqui. Ao vir para a ABM, convidado por você e pelo Edu, especialmente por você, só doido convida doido, eu coloquei essa ideia e você foi o primeiro a se encantar por ela. Então, eu estou aqui hoje também para prestar um agradecimento. Obrigado. Eu acho que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres do mundo e nós precisamos chegar a entregar ao presidente Lula, em um momento desse, os resultados dessa proposta. E isso é o que eu queria, inclusive, para ir já para o encerramento da nossa entrevista, né? Que conversar com o Prats aqui, a gente ficaria... Nós não chegamos nem no início de toda a história, né? Mas você, considerando este projeto do Observatório dos Planejamento Municipal, né? Vocês já começaram essa atividade, inicialmente em uma região do país. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e também, assim, sobre o que seriam os próximos passos, porque essa ideia a gente quer que floresça, né? E a gente sabe que para você implantar um projeto desse, a gente precisa ter recursos e tudo. Então, a ideia da ABM, quando nós lançamos esse projeto, era para ter um piloto, para que isso pudesse servir de referência, para que nós pudéssemos, com isso, né, carrear tanto recurso como apoio político, para que essa ideia do planejamento um dia seja realidade nos 5.568 municípios brasileiros. E que ela seja doce, porque ela não é uma carga que a pessoa tem que carregar. Pelo contrário, ela é um instrumento de libertação. O planejamento é um instrumento de libertação. Não é? O que nós estamos fazendo? Nós
Como não se pode pensar que a ABM vai fazer sozinha o planejamento de cerca de 4 mil municípios, que são os que estão nessa condição, Abaixo de 20 mil habitantes, né? A gente vai criar modelos de referência e estamos já fazendo isso. Sim. Já apresentei para você a semana passada, com muito carinho. Que depois vamos replicá-los, né? Vamos Exatamente. Que e temos como um parceiro nesse momento o IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fomos extremamente bem acolhidos pelo diretor Tiago Emanuel Braga e a Cecília Leite, que era diretora interina antes dele. Sim. Eles acolheram o projeto, aprovaram no Conselho Técnico-Científico do IBICT e bancam uma equipe de pesquisadores indicados pela ABM para trabalhar no projeto. E esses pesquisadores, eles estão criando junto comigo toda a base também teórica, porque não existia base teórica para fazer esse tipo de coisa. Sim. Planejamento. Nós estamos sendo pioneiros em tudo. E uma equipe maravilhosa, hiper dedicada, criativa, né, leal ao país, sabe? Então, nós estamos criando tanto a teoria metodológica, né, como todo um instrumental prático para a produção de roteiros facilitadores, porque o planejamento também custa dinheiro. E para ficar muito mais barato e talvez a custo zero, nós vamos criar, e a ABM é que vai entregar isso, presentear os municípios brasileiros com menos de 20 mil habitantes com os roteiros. Nós estamos já no segundo semestre dos trabalhos e apresentamos agora o primeiro trabalho entregue, o primeiro produto. Nós criamos 3 modelos de roteiros, que são um simplificado, que emprega a análise, o resultado da análise dos dados estatísticos de organizações fidedignas, né, como o IBGE, a Fundação João Pinheiro, e daí nós criamos um sumário de tudo que é necessidade do município e do que o município potencialmente tem, com uma metodologia onde nós apanhamos do Paulo Freire, meu mestre, nosso grande mestre pedagógico, né, os ensinamentos que ele nos propiciou com larga experiência de diálogo com a população. Porque ele parte de uma realidade, vai até aquele momento em que as pessoas estão vendo a realidade de uma determinada maneira, e nós incrementamos o método com uma mandala mosaica, sabe? Utilizando o tempo inteiro o exercício da crítica, da criatividade e da cooperação como instrumento de animação para a análise daqueles dados que nós colhemos nas fontes iniciais, são dados estatísticos, né? E que nós vamos cotejar, nós vamos trabalhar na prática, no campo, para que a nossa base de dados deixe de ser uma fotografia e seja um vídeo, quer dizer, ela tenha movimento com tudo o que é aquilo que existe dentro do município, né, que está circundado por uma perimetral, que é o que nós chamamos de universo existencial. De posse desse roteiro, os municípios pequenos, e nós já apresentamos 3 modelos agora, 3 exemplos, né? O município de Rubelita, né? O município de Grão-Mogol e o município de Novo Horizonte, que são os pioneiríssimos do Brasil. E nós estamos falando de municípios de uma região, né? Ali de Montes Claros, né, uma região de municípios ali da área mineira da Sudene, né, da região de Salinas, ali da área mineira da Sudene, né, e municípios com dificuldades, com histórias histórico de dificuldades, de indicadores desafiadores, né, Prates? Claro. Então, eu acredito que aquela experiência dali tem todas as condições de ser replicada para esse universo de municípios até 20 mil habitantes, que compõe mais de 70% dos municípios brasileiros. Então, nós estamos falando de uma grande abrangência. Prates, a gente está no final
porque a gente tem um tempo aqui no nosso podcast. Eu sei que você assim, tem muito, né, o que contribuir, porque você tem vivência e, ao mesmo tempo, você tem entusiasmo, né? Você podia muito bem, eu já terminei meus 3 mandatos de prefeito, eu já tenho toda uma história de vida, já tenho filhos, escrevi 5 livros, ou mais, que eu não sei certinho quanto você escreveu, já viajei pelo mundo, já vivi em outras regiões. Você podia estar muito bem lá na sua casa, naquela casa que eu conheci, restaurada, bonita sua lá em Salinas, de vez em quando tomando uma cachaçinha, ouvindo uma música, mas você é um cara com muito entusiasmo e muito vigor, e isso prova que os cabelos brancos, Prats, não são limitadores para as pessoas, né, encarar os grandes desafios da vida. Então, eu queria, não é, assim, passar a palavra para suas breves considerações finais e dizer que assim, que logo a gente vai ter já alguma coisa para mostrar aos municípios brasileiros, né, do Observatório Municipalista, ali naquela câmera, né? Aqui a gente tem um material, isso depois vai para o site da ABM, e a nossa ideia é que futuramente a gente possa replicá-lo. Claro. Eu gostaria de agradecer, mas queria propor ao Gilmar que a gente falasse objetivamente depois só sobre os modelos. O modelo simplificado, o intermediário e o avançado para a realização do planejamento, facilitação da construção do planejamento e execução do planejamento. E quem vai fazer isso é a ABM, porque o IBICT, no momento, ele nos dá o instrumental, né? Ele nos propicia, através da garantia do pagamento dos bolsistas e de uma orientação que tem vindo do nosso diretor lá, Tiago, para que a gente continue o nosso trabalho. Nós estamos formando uma equipe, né? E a minha consideração fundamental é a gratidão. IBICT, com a Cecília, Tiago, ABM pela sensibilidade de acolher esse projeto, e a minha equipe pioneiríssima, corpo e alma, dedicada a esse projeto, que vai ser realmente fantástico em todos os sentidos. Agradecemos muito ao Prats, né, por nos dar toda essa explicação e também contar um pouco sobre a sua história. Voltaremos com certeza, Prats, a falar sobre o Observatório Municipalista em uma outra oportunidade. Eu quero muito agradecer a você por ter concedido esse tempo aqui nos Diálogos Federativos, esse podcast aqui da ABM, que tem como objetivo divulgar o que é feito, as boas experiências e como transformar os municípios em municípios cada vez mais fortes e que possam proporcionar qualidade de vida à sua população. Muito obrigado. Amém, a vida é bela. A vida é bela. Um abraço, gente.